Olá! Mercado financeiro mundial em alerta máximo. A bolsa chinesa teve hoje a maior queda em 8 anos e puxou os mercados internacionais para baixo. O dólar subiu. Hoje pela manhã, a cotação chegou a R$ 3,37. Você vai ver também no Jornal da Assembleia desta segunda-feira, que vai dar mais conforto e segurança ao torcedor de futebol. Vamos tratar o torcedor como consumidor. Vamos respeitar os direitos deste consumidor. Liderança do PSOL debate soluções para a crise financeira do país. Nós temos que fazer uma grande reforma tributária, uma grande reforma política no nosso país. Relançada a campanha de reparação já em favor dos negros brasileiros. Ciclistas ganham um dia no calendário para comemorar as conquistas em São Paulo. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. O governador Geraldo Alckmin sancionou a lei que vai garantir mais segurança nos estádios de futebol de São Paulo. Com veto parcial, foi publicada no Diário Oficial de 24 de julho a Lei 15.868 de 2015, que dispõe sobre medidas voltadas à segurança e ao conforto dos torcedores em jogos de futebol profissional. A proposta, que leva a assinatura do deputado André do Prado, do PR, e outros 19 parlamentares, teve o artigo 7º vetado por incompatibilidade com a Lei Federal 10.671, o Estatuto do Torcedor. A lei foi inspirada numa proposta de 2012 do deputado Fernando Capês, do PSDB, atual presidente da Assembleia Legislativa, e que visa estabelecer sanções para as entidades de prática esportiva de qualquer natureza que permitirem, incentivarem ou colaborarem para a prática de ilícitos por seus torcedores ou associados, ou deixarem de coibi-los. As pessoas vão ter o direito de sentar exatamente no seu lugar. O organizador do espetáculo vai pagar uma multa se a pessoa se não for obedecido o lugar da pessoa. Quem sentar no lugar do outro vai ser multado também. E além disso, as torcidas organizadas vão ser multadas em R$200 mil se não identificarem os seus membros quando envolvidos em atos de violência. Vamos tratar o torcedor como consumidor. Vamos respeitar os direitos deste consumidor. Você vai ver como a violência vai diminuir. Pela lei, os ingressos serão numerados, destinados a cadeiras e lugares específicos dentro dos estádios. As áreas reservadas às torcidas organizadas não poderão exceder os 20% da capacidade total do estádio. Cada torcida organizada terá acesso ao estádio em horário diferenciado para que não se encontrem com o público em geral e com a organizada do time adversário. Elas ficarão acomodadas preferencialmente atrás das metas e sempre em áreas opostas. A lei sancionada deve entrar em vigor em 180 dias. Relançada no Legislativo Paulista a campanha Reparação Já. A ideia é reunir mais de 1 milhão de assinaturas e apresentar ao Congresso Nacional um projeto de iniciativa popular para a reparação social em favor dos negros. O projeto de lei prevê uma indenização aos brasileiros que descendem de africanos escravizados aqui no país e que até hoje vivem em situação de exclusão. Nós temos um entendimento que qualquer coisa ou de qualquer forma que ela aconteça, ela deve ser um benefício coletivo para grandes comunidades da população negra e indígenas existente no Brasil. Na primeira versão, o projeto de lei pretendia indenizar cada descendente de escravo em R$2 milhões. A alegação era de que se tratava de uma dívida do Estado com esses familiares. O objetivo nosso de recolher a assinatura é porque não adianta a gente fazer um projeto de lei, negociar com o Estado e a nossa população não tomar conhecimento. E como nós temos interesse de que ela tome conhecimento, da medida que nós vamos fazer o recolhimento das assinaturas, vamos também criando consciência dela do direito que ela tem. Com as alterações feitas no projeto, a reparação financeira será destinada a políticas públicas de saúde, educação e segurança. Apesar do fim da escravidão, da criminalização do racismo e da política de cotas, a situação dos negros ainda é de desigualdade no Brasil. A gente quer que dá uma visibilidade maior, conscientizar o povo da questão da reparação. Vamos colher 1,5 milhão de assinatura em 5 estados e, sendo atendida as nossas solicitações, a gente vai direcionar
o resultado desta campanha para as pessoas, para as favelas, para as entidades, para o povo negro. É uma reparação que a gente está solicitando. Esse tipo de política é muito importante porque faz com que a gente não deixe as coisas ficarem esquecidas, faz com que a luta continue, faz com que a gente se una mais, faz com que a gente consiga dar um passo, 2 passos, 3 passos, faz com que a gente permaneça na luta, mas unidos e não cada um na sua luta pessoal, que é o que algumas vezes acontece. Vamos saber agora da previsão do tempo. A madrugada desta segunda-feira foi a mais fria do ano em São Paulo. A temperatura chegou a temperatura chegou 23 graus e meio. A terça-feira vai ter tempo bom em toda a região metropolitana de São Paulo. Não há previsão de chuvas. A máxima chega aos 27 graus. Em Campinas, o sol aparece o dia todo amanhã. A máxima chega aos 28 graus. Tempo firme também em São José dos Campos, que, aliás, faz aniversário hoje. A máxima chega aos 27 graus. Em Sorocaba, o sol brilha o dia todo. Os termômetros marcam até 26 graus. Em Ribeirão Preto, a terça-feira vai ter sol o dia todo. A máxima chega aos 28 graus. Você vai ver a seguir. O PSOL debate a crise econômica do país. Os detalhes você tem depois do intervalo. Lideranças do PSOL promoveram debate no Legislativo Paulista. O objetivo foi discutir e apontar soluções para a crise socioeconômica que o país atravessa. Mais que discutir a crise econômica, política e social que o país atravessa, a liderança do PSOL na Assembleia Legislativa organizou um debate com o objetivo de propor alternativas para a superação. Nós temos que hoje ter uma saída com a mudança da política econômica, nós temos que alterar a política econômica, nós temos que fazer uma grande reforma tributária, uma grande reforma política no nosso país. Essa é a saída hoje, temos que taxar as grandes fortunas, taxar a herança, nós temos que colocar um freio no sistema financeiro, que é o verdadeiro responsável pela crise que nós estamos vivendo hoje. Para a mesa foram convidados pensadores do partido, como Luciana Genro, que foi candidata à presidência da República ano passado, e os professores Rui Braga, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e Plínio de Arruda Sampaio Júnior, da Unicamp. Nós temos que resgatar nossa soberania, ter um projeto de nação para enfrentar os problemas fundamentais do povo, a segregação social, o colonialismo. Então, isso exige luta, exige uma mudança social profunda. Ex-deputada federal pelo Rio Grande do Sul e candidata à presidência da República no ano passado, Luciana Genro falou de crise e oportunidade, do mito do desenvolvimento e conclamou a juventude a ir às ruas por uma alternativa política, tal e qual fizeram os gregos. Tenho convicção de que há muita luta social e que a juventude em particular não vai permitir que os avanços conquistados sejam retirados. Nós somos um estado que é altamente industrializado, portanto sofre com a política dos juros altos, com corte em investimentos. Então era mais do que necessário que a bancada do PSOL aqui na Assembleia fizesse uma reflexão sobre os impactos do ajuste e da política econômica implantada pelo governo da Dilma no estado de São Paulo. Hoje, às 6 da noite, acontece no Auditório Franco Montoro a comemoração ao Dia Oficial do Detetive. O evento é organizado pelo deputado Campos Machado, do PTB. E você pode assistir ao vivo pelo portal da Assembleia na internet. Solenidade no Legislativo concedeu o título de cidadão paulistano à maior autoridade religiosa budista no Brasil. A Câmara dos Vereadores de São Paulo realizou uma solenidade na Assembleia Legislativa. O evento concedeu o título de cidadão paulistano ao 25º Sumo Pontífice do Budismo Primordial, Yamauchi Nichikai Shounin. O título foi oferecido pela grande contribuição dele para a comunidade nipo-brasileira, para a cultura oriental e budista, principalmente para o estado e município de São Paulo. Yamauchi Nichikan ordena e orienta todas as atividades do budismo primordial há mais de 40 anos. Saber agora da previsão do tempo para amanhã em mais cidades do litoral de São Paulo. Em Santos, tempo firme, sol forte. Não há previsão de chuva, a máxima é de 26 graus. Muito sol e calor também em São José do Rio Preto. A máxima chega aos 30 graus. Em Mogi das Cruzes,
Terça-feira vai ter tempo firme, sol. Os termômetros chegam aos 26 graus. Em Piracicaba, tempo aberto e sol forte. Temperatura em elevação, a máxima chega aos 28 graus. Ciclistas de São Paulo têm mais um motivo para comemorar. Eles ganharam uma data no calendário estadual. Os detalhes você tem depois do intervalo. Até já. São Paulo tem mais de 200 quilômetros de faixas exclusivas para ciclistas. Até o fim do ano, a intenção é aumentar para 500 quilômetros. E quem gosta de pedalar tem mais um motivo para comemorar. Uma lei sancionada pelo governo criou o Dia do Ciclista, dia 22 de setembro. Elas estão por todos os lados. Nos parques já eram figuras conhecidas. Agora, mais do que nunca, elas estão ganhando cada vez mais espaço nas ruas da cidade. Pedalar é um costume para o Ronaldo, que já ensina ao pequeno Bernardo os benefícios em preferir a bike a um carro. Mas ele sente na pele as dificuldades para utilizar a bicicleta como meio de transporte na capital. É muito perigoso. Na bicicleta hoje eu tenho a mesma sensação da moto. Toda vez que você sai de casa, você toma uns 4 sustos. Nossa, quase me atropelou, quase me derrubou. São Paulo atualmente conta com 315 quilômetros de infraestrutura cicloviária, que engloba quase 217 quilômetros inaugurados no último ano. Não é só que virou moda, é porque de fato as pessoas têm um dia estressante de trabalho, de morar em grandes centros e querem poder usufruir de um momento de lazer. Então a bicicleta também é isso, mas a bicicleta é mais do que isso. Tem que ter cuidado, tem que ter local para a bicicleta passar, tem que ter ciclovia. Mas hoje a bicicleta barateia, se a gente pode chamar assim, a vida das pessoas. O governador do estado, Geraldo Alckmin, promulgou a lei de autoria da deputada Célia Leão, do PSDB, que instituiu o 22 de setembro como Dia Estadual do Ciclista. Juliana faz parte dos paulistanos que tiraram um carro da rua. A estudante de jornalismo adotou a bicicleta como meio de transporte em São Paulo. Eu me desafiei, foi a mudança da minha vida e eu não troco por outro meio de transporte de jeito nenhum. São quase 20 quilômetros por dia. Vai de casa ao trabalho, de lá para a faculdade e volta para casa quando já escureceu. Faça chuva ou faça sol, ela vai de bike e nem por isso deixa a vaidade de lado. Até de saia dá para você pedalar. Você coloca um short, se a saia for muito comprida, você não vai com a saia, vai só com shorts, depois veste a saia. Nós acompanhamos em um dos trajetos que ela faz todos os dias. Quem anda de bicicleta aqui em São Paulo está sempre um passo à frente. Agora vamos ver quanto tempo ela vai ter que esperar por nós lá no destino final. Olha só o resultado. Ela esperou tanto que nem percebeu a nossa chegada. Eu esperei uns 25 minutos, 30 minutos. Pedale. Vá conhecer São Paulo numa outra perspectiva, vai ver que você ganha tempo, que você ganha saúde, que você ganha intimidade com a cidade e ela se torna muito, mas muito mais interessante e mais humana. Quer mais um bom motivo para largar de vez o cigarro e parar de beber? O cigarro e o álcool são as principais causas de câncer na cabeça e no pescoço. Bom, segundo o Instituto Nacional de Câncer, o câncer de boca é o segundo mais frequente entre os homens, atrás somente do câncer de próstata. São mais de 18 mil casos por ano no Brasil. Silvia, olá. O Instituto do Câncer de São Paulo está lançando a campanha Julho Verde, não é isso? Para conscientizar a população sobre os riscos da doença. Agora, conta mais aqui pra gente detalhes dessa campanha. É verdade que uma pessoa que fuma e bebe pode aumentar em até 20 vezes a possibilidade de ter câncer? Olá para você, Sérgio. Olá para todo mundo. Na verdade, eu vou passar essa pergunta para o doutor Leandro Matos, que está aqui do meu lado. Ele é médico especializado em cabeça e pescoço do ICESP, que é o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Doutor, é verdade que quem fuma ou quem bebe pode potencializar em 20, 30 vezes aí as chances de ter câncer nessa região? Sim, é verdade. O cigarro e o abuso do álcool são os principais fatores de risco dessa doença que é tão prevalente na nossa população. Quem não fuma e quem não bebe também pode ter essa doença? Podem, mas o risco realmente é muito minimizado, são casos esporádicos.
Mais homens ou mulheres com doença nessa região, câncer na cabeça ou no pescoço? Mais homens, até porque os homens fumam mais e bebem mais que as mulheres e também procuram menos o médico. Bom, eu vou agora falar aqui para você, Sérgio. Hoje, aqui na Estação da Luz, está tendo uma blitz, que eles chamam de blitz verde. Quem passar por aqui hoje, até às 3 horas da tarde, pode fazer vários tipos de testes. Por exemplo, teste de álcool, para saber a quantidade de álcool no sangue, teste da quantidade de tabaco e depois passa numa triagem por exame completo com odontologistas para saber como é que está essa saúde bucal. Eu vou voltar aqui para o doutor Leandro. Doutor Leandro, na verdade, existem sintomas que a gente consiga identificar nas pessoas ou não? O que a gente alerta a população é que uma úlcera na boca, que não cicatriza em até 21 dias, ou uma rouquidão persistente pelo mesmo período, são fatores de alarme que devem ser procurados. Tem conserto? Tem cura? Tem sim, principalmente aqueles pacientes em que são diagnosticados precocemente. Então, quanto antes diagnosticado, maior a chance da cura. Muitíssimo obrigada pela sua participação e por esses esclarecimentos aqui para a população, doutor. Bom, Sérgio, lembrando que essa Blitz Verde acontece aqui na Estação da Luz, que fica aqui na região do Bom Retiro e vai até às 3 horas da tarde. Totalmente gratuito. Se você fuma ou se você bebe, é legal dar uma passadinha aqui. Lembrando, dia 27 de julho é o dia da prevenção contra o câncer de cabeça e de pescoço. Volto com você, Sérgio. Ok, Silvia, é um grande alerta para que as pessoas caiam, tenham consciência de que tem que parar de fumar e também de beber. Obrigado, querido. Saber agora da previsão do tempo para amanhã em mais cidades do interior de São Paulo. Em Franca, o sol aparece entre nuvens, não há previsão de chuva. A máxima é de 27 graus. Em Bauru, o céu fica aberto o dia todo. Os termômetros marcam até 28 graus. Em Limeira, tempo aberto com sol forte, temperatura em elevação. A máxima chega aos 29 graus. Em Marília, a previsão é de tempo firme, sem nuvens. A máxima chega aos 27 graus. Jornal da Assembleia de hoje termina aqui. Parabéns às cidades de Agudos, Jardinópolis, Pitangueiras e São José dos Campos que fazem aniversário hoje. Bom, você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP pelo portal. É o www.l.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã. Até lá.